coisa que a gente tem que falar nesse vídeo é que existe uma crença de que artesanato já é coisa ultrapassada, que já não vira mais, porque a gente já tem uma memória ali, uma informação na nossa cabecinha atrelada a artesanato. Em geral, não são coisas que a gente admira, que a gente super se apaixona de primeira. Então, acho que esse é um primeiro grande ponto que já responde por que vender artesanato é sim lucrativo ainda e por que a gente tem que virar essa mentalidade e não só virar, mas mostrar através do nosso artesanato por que ele não é ultrapassado. Bom, eu sou a Mari e aqui no canal da Terrosaria eu quero começar a te mostrar como esse universo do artesanato não é essa coisa ultrapassada, como pode ser sim lucrativo, uma atividade que traz relaxamento mental, né, que pode ser um momento de bem-estar em casa ali e melhor ainda, né, isso te dá uma renda ou como uma renda extra ou realmente ser aí uma fonte de renda para você. Na minha vida, o artesanato ele sempre entrou, e isso é desde criança, primeiramente como uma atividade de recreação mesmo, né? A minha mãe sempre me incentivou muito a mexer com coisas manuais, então eu sei pintar pano, sei fazer crochê, tricô, ponto cruz, pintar pano, biscuit, fazer miçanga, pintar quadro, todas essas coisas, pintar peça de cerâmica. Todas essas coisas eu consegui brincar ali, aprender quando eu era criança. Isso foi muito bom porque eu tomei uma paixão muito grande pelo artesanato em si. Tudo isso, tudo que é criado pelas nossas mãos, né, é artesanato. E o que acontece? O artesanato, ele sempre teve um papel na minha vida muito atrelado a esse bem-estar, como eu mencionei, mas em muitos momentos ele foi essencial para me ajudar tanto na minha saúde mental quanto na minha saúde financeira. Teve 2 momentos da minha vida que eu usei o artesanato para ter uma renda extra. Desde cedo eu estudo muito a área de tecnologia, trabalho em empresas vinculadas a isso, mas sempre tive ali um quê com o artesanato. E teve épocas da minha vida profissional que eu não tinha um cenário financeiro como eu gostaria e precisaria para o momento. Então, realmente, eu precisei criar uma fonte de renda extra e eu consegui, nestes momentos, conectar isso, essa atividade prazerosa que pode ser o artesanato, como também uma fonte de renda. A primeira foi quando eu vendi peças de gesso. Então eu comprava peças de molduras de gesso, molduras provençais, pintava à mão, fazia ali todo um design na peça diferente do que eu acreditava e comecei a vender isso pela internet. Naquela época a gente realmente, quem estava habitando a internet nessa época vai lembrar, que lá por 2011, 2012, a gente ainda estava nesse boom dos e-commerces, comprando pelo computador ali. Então a gente realmente sentava para buscar algo que ia comprar. Então eu consegui estruturar uma lojinha ali no Enjoei, com vários tipos de moldura, enfeites de parede, todos em peças de gesso que eu fazia. E naquela época eu defini que eu tinha um público-alvo, né? Eu queria vender aquilo para jovens, gente que gostava de coisa colorida. Então, se você fizer um trabalho dedicado e souber para quem e onde você vai vender isso, pode ser muito lucrativo. E eu fiquei com essa atividade mais ou menos 1 ano até eu me organizar para o que eu precisava no momento. E assim, para mim era uma atividade prazerosa e foi aí que realmente comecei a ver que um hobby pode ser lucrativo, principalmente falando de artesanato. Um outro momento da minha vida que é mais recente, que é onde surgiu a Terrosaria, esse nome e a ideia desse canal, desse ponto de comunicação que eu tô criando agora, é em 2020, né, bem ali no caos da pandemia, que eu realmente comecei a me deparar com um momento que eu precisava de algo para entreter a minha mente, me acalmar, fazer coisas que eu gostava, né? E principalmente ter uma fonte de renda. Eu sempre tive muito gosto pela porcelana fria, pelo biscuit, né? Essa coisa de modelar, tudo que é feito muito à mão, para mim fez muito sentido. Então, nessa época, eu estruturei a Terrosaria como uma loja online, né? 2020 já era aí o boom Boom não, né? Já tá rodando há tempos aí as vendas por redes sociais. Montei uma lojinha de brincos, né? Inclusive esse. Fiz uma lojinha de brincos artesanais ali de porcelana fria, que é o biscuit, também focado para um público específico e assim, foi super bacana. Eu realmente considero que foi um empreendimento de sucesso assim, porque de novo, eu sabia para quem eu ia vender, como eu ia fazer, qual era meu público, como que eu ia fazer essa venda, que ia contar uma história para fazer a venda de alguma coisa. E cara,
Felizmente foi muito assertivo, gente. Eu consegui fazer peças assim com um lucro alto, né? O custo da porcelana fria também é super acessível. E de novo, se você souber para quem e onde e como você vai vender, artesanato pode ser sim lucrativo. Então, tudo começa daí. E é dessas experiências todas que eu quero trazer um pouquinho mais de contexto para vocês do porquê que vender artesanato pode ser sim lucrativo nos dias de hoje. Esse vídeo está sendo gravado em 2024, mas eu realmente acredito que esse é um conteúdo atemporal. Porque se tem uma pessoa que não concorda com o discurso de que o mercado está saturado, isso não funciona, sou eu. Porque eu acho que a gente sempre pode olhar o que está acontecendo e ajustar. E o artesanato é uma coisa que sempre vai existir, as pessoas sempre vão estar criando coisas. Então, eu realmente acredito que esse conteúdo vai continuar fazendo sentido daqui a um tempo também. Hoje em dia, nesse boom da internet, de informações, de muitas coisas, né? O consumo tá aceleradíssimo, as pessoas cada vez compram mais coisas. A gente está vivendo também numa era que tudo é produzido em massa, né? Tem aí os grandes booms das lojas chinesas, as mesmas lojas de 1,99 que a gente conhece de bairro, coisas produzidas em massa, então muita roupa barata, muito enfeite, decoração barata de casa, tudo em escala, né? A gente está sobrecarregado de informação, de produtos de compra e de coisas muito iguais também. Provavelmente, se você começar a reparar nisso, você vai conseguir ver que as pessoas têm coisas muito parecidas, né? De decoração, por exemplo, tudo tem uma moda que é a coisa do momento e as lojas começam a produzir aquilo em quantidades exorbitantes. E aí cai esse boom da moda, né? Vem outra coisa e fica nisso desenfreadamente. Apesar disso, né, da gente estar nesse momento, assim, que é consequência dessa era da informação, a gente também tem cada vez mais pessoas despertando para esse lado também, para essa cultura assim mais do minimalismo, de coisas mais autênticas, o que nos leva a um cenário de valorização do trabalho artesanal, que é também o que a gente está vivendo muito nesses últimos anos. Lá em 2020, quando eu comecei com a Terrosaria, eu já vi esse movimento muito forte nas redes sociais, as pessoas valorizando o trabalho feito à mão, né? Seja um brinco, seja uma roupa, um acessório. Isso está sendo valorizado com o tempo. As pessoas estão vendo que compensa eu pagar R$40 num brinco artesanal do que eu pagar R$9 num brinco que foi produzido por uma impressora 3D ali em segundos, que todo mundo vai ter. Claro, essa coisa de todo mundo tem, isso não é um ponto para muitas pessoas também. Mas tem pessoas que realmente gostam de comprar a história do produto, né? Realmente, por que ele foi criado, como ele foi criado, quem parou ali, dedicou um tempo de vida para construir aquela peça à mão, isso tem ganhado muito valor. Então, acho que esse é um primeiro ponto que nos mostra e nos dá essa resposta por que o artesanato ainda é lucrativo. E tem várias marcas que eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, que são referências nisso, trabalho artesanal valorizado e que realmente tem ganhado muito espaço e muita notoriedade. Um segundo assunto que tem ficado cada vez mais em alta e que as pessoas têm se sensibilizado com isso e realmente é um assunto urgente é a questão de sustentabilidade, que está diretamente relacionada a esse ponto que a gente acabou de falar da produção em massa, né? As pessoas têm visto que tanto o impacto da produção em massa, impacto social, quanto o impacto na sustentabilidade, né, nos recursos, é algo que precisa de atenção. Então, essa busca por comprar coisas mais sustentáveis, que são produzidas de forma assistida, além de gerar um impacto social local, muitas vezes, para quem faz a venda só na cidade que está, né, fomenta ali a economia local, isso faz com que as pessoas super apoiem esses movimentos. E mesmo através da internet, né, que permite essa escala das vendas de coisas artesanais, mas a gente, quando fala de escala aqui, tá falando realmente de alcance, não de produção em massa, apesar de ser possível também no trabalho artesanal, quando a gente descobre ali uma linha de produção. Eu mesmo, quando comecei a Terrosaria, a primeira coleção que eu fiz, eu comecei fazendo 2 pares de cada modelo de brinco que eu tinha desenhado para fazer. E aí eu consegui vender aquilo tão rápido ali na rede social, porque eu realmente criei uma história para cada peça, porque eu fiz uma coleção inspirada num tema específico. Saiu muito rápido, eu tinha feito 2 peças por modelo. Na segunda coleção, eu já fiz diferente. Eu já entendi ali que eu precisava sim ter uma margem ali de sobra, né, realmente, porque eu precisava contar com um cenário de que eu ia conseguir vender super bem, trabalhando ali com uma estratégia, com um público-alvo, tudo certinho, e precisava sobrar. Então, eu fiz uma coleção, a segunda,
que deu aproximadamente 200 pares de brinco, que para uma produção manual, sozinha, é bastante coisa. Mas a gente vai aprendendo como fazer isso. E mesmo assim, essa escala chama a atenção das pessoas que estão preocupadas com sustentabilidade em participar desse movimento de impacto social. Porque bem ou mal, as pessoas também gostam de mostrar que consomem produtos que têm relação com sustentabilidade e impacto social. Hoje as pessoas gostam de mostrar, olha, eu comprei esse brinco que é artesanal para ajudar uma artesã, né? Esse movimento também é verdadeiro nas redes sociais e eu acho que os artesãos, as artesãs têm que muito se beneficiar desse movimento, que é realmente a valorização desse trabalho manual que nos leva novamente à resposta desse vídeo, porque que artesanato é sim um caminho lucrativo ainda como fonte de renda. Um outro ponto que tem muito destaque também no mercado de artesanato para venda e por que isso pode ser lucrativo é a experiência que uma artesã, que um artesão consegue prover no momento de uma compra. A experiência quando você compra diretamente com um artesão, com uma artesã, é muito mais efetiva. Você recebe uma caixinha que foi montada ali por uma, duas pessoas nesse processo, a caixa vem com um cheirinho, vem com cartinha da pessoa que produziu muitas vezes, com um brinde ali feito à mão mesmo. Então tudo isso tem muito valor. Na Terrosaria, por exemplo, quando eu comecei, a minha segunda coleção foi sobre argilas, né? Sobre a cerâmica, sobre as coisas da terra mesmo. E aí eu mandava para todas as compras um pacotinho assim que eu montava mesmo com argila para um momento de skincare ali da pessoa que comprava, né? E muito relacionado à peça que ela comprou. Se ela comprou uma peça vermelha, eu mandava um pacotinho de argila vermelha. Então isso cria uma afetividade com o seu consumidor, né, e uma conexão que faz com que ele compre. Então essa experiência que o artesanato leva de compra, desde o produto ao atendimento, faz com que você possa fazer ajustes com o tempo na sua venda de artesanato, para que de fato seja uma coisa que caminhe para um lugar lucrativo. Então a gente foge dessa crença inicial de que o artesanato tem que ser barato, que ele tem que ser realmente algo para todo mundo comprar. E não é, né? Se eu fizer um artesanato aqui de garrafa PET, não é todo mundo que vai comprar. Então eu preciso saber que aquilo vai ter que ser vendido para determinadas pessoas, de determinada forma, por determinado preço. E no mesmo tempo que você já descobre para quem você vai vender, você já sabe por quanto você pode vender para essa pessoa, para esse público, tá? Então, o caminho ali de se é lucrativo ou não o artesanato, ele é muito tênue, mas é você quem dá esse tom. Então, você decide se o artesanato que você vai vender vai ser lucrativo ou não. E eu tô aqui justamente para te mostrar como fazer essa jornada ser lucrativa, porque ela realmente pode e deve ser lucrativa, se você quer transformar isso numa fonte de renda. Como eu falei no começo do vídeo, eu, Mariana, explorei muitas coisas de artesanato ali no meu crescimento mesmo, né? E isso é um ponto que eu gosto muito quando eu olho para o artesanato como algo lucrativo, porque ele dá essa flexibilidade para o artesão criar diferentes coisas. Então, quando você está trabalhando com artesanato, você pode flexibilizar as suas criações, as suas modelagens, de acordo com as demandas do mercado. Por exemplo, se eu estou trabalhando com brincos de biscuit, eu posso fazer antes do carnaval, eu posso me organizar para fazer brincos de carnaval, coisas coloridas, uma coleção para atender isso. Se está chegando ali a época do Natal, eu posso fazer uma coleção mais focada nas cores que as pessoas usam, entende? Então esse poder de criação, que é construir ideias, construir histórias em cima do artesanato, seja lá qual for, seja uma pintura, seja um tecido, qualquer coisa que a gente possa construir, a flexibilidade que o artesanato traz, ele está diretamente relacionado à lucratividade, porque você consegue se adequar. Então, isso é mais um ponto que para mim torna cada vez mais o artesanato muito lucrativo. Enfim, pessoal, acho que tem muitos pontos que a gente pode explorar juntos aqui no canal da Terrosaria, por que o artesanato pode ser sim um caminho lucrativo e como isso pode ser feito. Então tem todos esses pontos que a gente conversou. A busca por coisas artesanais mais autênticas, né, que é um caminho oposto da produção em massa, o impacto social que isso traz, o impacto na sustentabilidade também que o consumo de artesanato traz cada vez mais, a possibilidade de trabalhar com flexibilização nessas produções, nessas criações, de você poder ser criativo, acompanhar calendários comerciais, enfim, tendências. Acho que isso é muito legal também. E claro, esse poder de comunicação, de conexão que as redes sociais trazem pra gente cada vez mais. Então eu consigo me comunicar diretamente com o público que eu quero. Eles vão comprar meu estilo de vida, o que a Mariana gosta, por que ela produz peças desse jeito. Então essa venda, contando histórias, é algo que vai só crescer.
Porque infelizmente ou felizmente, a gente está numa era de um bombardeio de informações. As pessoas vão ficar cada vez mais criteriosas para se conectar com coisas através do digital. E se você tiver a sua proposta de artesanato muito bem desenhada para um público específico e fazendo isso com uma verdade mesmo que você encontra na produção do artesanato, se você gosta disso, não tenha dúvidas que ele pode e será uma fonte de renda para você. Então fica aqui o meu convite para você se inscrever aqui no canal, me acompanhar nas outras redes sociais. O meu canal em todas as redes sociais está como @useterrosaria, para que fique mais fácil para vocês nos encontrarem por lá também. Sempre vou estar trazendo conteúdo sobre o meio do artesanato, em especial muito voltado para o biscuit, que foi uma experiência mais sólida que eu tive e que eu consegui colocar muitas estratégias de vendas, de marketing, de captação de clientes e venda em escala, que agora eu quero passar para outras mulheres, principalmente, que querem viver de artesanato e querem transformar mesmo a sua realidade aí com uma fonte de renda que ajuda na saúde mental, que permite com que você esteja em casa e ainda exercendo toda a criatividade que a gente tem de forma natural, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like aqui para ajudar o crescimento do canal. Isso é importante, não é pago e faz com que esse conteúdo chegue e ajude outras pessoas nesse caminho mesmo de descoberta em como o artesanato pode ser uma nova forma. Compartilha também, manda para alguém que está pensando em começar a viver de artesanato, alguém que quer procurar uma renda extra, né, para começar a trabalhar, que aqui com certeza vai ser um espaço que eu vou ensinar muita coisa para vocês, desde construção de coisas para vender e viver de artesanato e principalmente como vender propriamente dito o artesanato de forma estratégica nos tempos atuais, tá bom? Eu sou a Mari, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nos próximos vídeos aqui no canal. Tchau!